Sabe quando uma empresa anuncia um dividendo gigante, que parece até um bônus de fim de ano? Pois é, isso tem acontecido bastante. Mas a grande pergunta é, será que é bom demais para ser verdade? Nessa análise, a gente vai desvendar se esses dividendos são um salário, algo que dá para contar todo mês, ou só um bônus passageiro. Mas antes da gente mergulhar nos números, aquele nosso aviso de sempre que é super importante. Tudo que a gente vai conversar aqui é para fins de informação, tá? Não é de forma alguma uma recomendação de compra ou venda. A ideia é ajudar a pensar e a tomar decisões mais bem informadas. Bom, e para guiar nossa conversa, olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender essa diferença-chave entre um dividendo que é salário e um que é bônus. Depois, vamos analisar de perto os casos da Grendene e da Unipar. Em seguida, a gente vai ver por que Itaúsa e Vale são um pouquinho diferentes e, no final, a gente amarra tudo com os pontos mais importantes. Vamos começar, então, com o ponto que, na minha opinião, é o mais crucial de toda essa história. Entender isso aqui é o que vai fazer a diferença entre se iludir com um número alto e realmente sacar a saúde financeira de uma empresa. A primeira coisa que tem que ver na cabeça quando a gente vê uma notícia de dividendo com um percentual gigante é justamente essa. Esse dinheiro vai pintar sempre, tipo um salário, ou foi um evento raro, um bônus, que sabe-se lá quando vai acontecer de novo? A resposta muda completamente o jogo. E essa imagem aqui resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, o dividendo salário. Ele é previsível, sustentável, vem da operação normal da empresa, dos lucros de sempre. É com esse que a gente pode contar no longo prazo. Agora, do outro lado, tem o bônus. Totalmente imprevisível, normalmente vem de algo fora da curva, tipo a empresa vender um prédio ou ter um caixa gigante parado. É ótimo receber? Claro, mas não dá para fazer plano com ele, né? Ok, com essa ideia de salário versus bônus bem clara, vamos aplicar isso num caso real que deu o que falar. O anúncio simplesmente astronômico da Grendene. Pensa só. Um dividendinho de 23% de uma vez só. Isso é mais do que muito investimento bom rende em vários anos. É um número que faz qualquer um arregalar o olho. Mas a pergunta de $1 milhão é, de onde veio essa grana toda? E aqui está a resposta. Olha que interessante isso. Do total pago, que foi de mais ou menos R$ 1,18 por ação, só uns 10 centavos vieram do que a gente pode chamar de salário, que são os juros sobre capital próprio e os dividendos normais. O resto, mais de R$ 1 por ação, foi dividendo extraordinário, ou seja, a esmagadora maioria desse pagamento gigantesco foi, na verdade, um bônus. E por que um bônus tão gordo assim? Primeiro, a empresa estava sentada em quase R$ 2 bilhões em caixa. Era muito dinheiro parado. E tem um detalhe curioso. Os próprios controladores da Grendene compraram milhões de ações em outubro, pouquinho antes de anunciarem esse dividendo todo. Coincidência? Talvez, mas há um ponto para a gente ficar de olho. E a Grendene não foi a única, viu? Vamos dar uma olhada agora no caso da Unipar, que segue um roteiro bem parecido e que também pede muita cautela do investidor. A Unipar também veio com um número de 2 dígitos, 10,7% de yield num pagamento só. Se a gente somar com outros pagamentos do ano, o total chegou a quase 20%. De novo, um valor que enche os olhos, mas que a gente precisa investigar. E assim como no caso anterior, o segredo está na origem do dinheiro. A maior parte desse valor veio de reservas de lucros que a empresa já tinha acumulado, não só do resultado daquele período. Isso classifica o pagamento, sem dúvida, como um dividendo extraordinário, ou seja, um bônus. Então, a conclusão aqui é bem direta e serve de alerta. É muito, mas muito provável que a empresa não consiga pagar 20% de novo no ano que vem. Comprar a ação hoje só pensando nesse retorno pode levar a uma grande frustração lá na frente. Então, muito cuidado. Bom, mas nem todo dividendo alto é um bônus, tá? Tem uma terceira situação que também pode dar um nó na cabeça, que a gente pode chamar de salário antecipado. Vamos ver o que é isso. É o caso da Itaúsa e da Vale. Elas anunciaram dividendos bem legais, com yields de 6% e 5%. Só que na prática o que elas fizeram foi adiantar um pagamento que só ia acontecer lá no começo do ano que vem. Ou seja, não é dinheiro a mais, é o salário de fevereiro ou março que está sendo pago agora. E qual a consequência disso? Provavelmente os anúncios do começo do ano que vem vão ser menores. É preciso ajustar a expectativa. Ufa! A gente já viu os bônus, já viu os salários antecipados. Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça para fechar o raciocínio e sair daqui com um guia prático. Esse checklist de 4 passos aqui pode ajudar muito. Primeiro,
Não olhe só para o número do yield, ele é só o começo da história. Segundo, cave fundo para saber de onde vem o dinheiro. É do lucro de sempre ou foi um evento isolado? Terceiro, e mais fácil agora, classifique, é salário ou bônus. E por último, o passo mais importante, ajuste suas expectativas. Não ache que um bônus vai virar rotina. Então, para amarrar os casos que a gente viu, Grendene e Unipar foram exemplos claros de bônus gigantes, que provavelmente não vão se repetir nesse nível. Itaúsa e Vale foram casos de salário antecipado. E só para comparar, uma empresa como a Ultrapar, com seus pagamentos semestrais, é um bom exemplo do que seria um salário mais previsível. Em suma, o caso da Grendene é emblemático. A empresa teve um trimestre forte, fez esse pagamento massivo, mas o investidor precisa ficar muito de olho porque foi um evento não recorrente. E essa é a grande lição de hoje. Sempre, sempre investigue o porquê por trás de um dividendo alto. É isso que vai te dizer se aquilo é sustentável ou se é só um ponto fora da curva. Bom, essa foi a nossa leitura da situação. Mas e aí, o que vocês acharam de tudo isso? Tem alguma outra empresa que chamou a atenção com um dividendo alto? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E claro, se essa análise ajudou, não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas.